Então, então daremos início agora à correção da atividade proposta de física do primeiro ano, tá certo? Então, vai ser das questões da página 32, de 1 a 5, e as questões da página 36, 6 a 8, tá certo? Então, vamos lá para a nossa correção de atividade. Ah, professor, eu não fiz ainda, então preste atenção direitinho como é que a gente vai fazer, que eu vou precisar do retorno de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, né? A Bia que fez, pode aí abrir o caderno, tá? Para ajudar aqui na leitura, tá bom? Primeira questão. A expressão ponto material geralmente é utilizada em quais condições? Então, a primeira questão é essa, né? A expressão ponto material geralmente é utilizada em quais condições? A gente falou do ponto material, tá? Como é que é esse ponto material? Né? A gente vai utilizar quando as dimensões do corpo em estudo são muito pequenas, se comparada às dimensões em que ocorre o fenômeno estudado. Então, é nessas condições que a gente vai utilizar o corpo material em estudo, tá certo? O corpo em estudo. Então, é por isso que a gente vai justamente utilizar esse nome de ponto material, porque dependendo de onde, de que a gente esteja falando, ela pode ter uma diferença de dimensões muito grandes, tá bom? Então, é só por isso que a gente vai utilizar, tá certo? Então, para quem fez aí, né, respondeu parecido, tá bom? Aí dá certo. A Bia quer falar aí como foi que colocou na questão, na resposta? Não, Vamos lá, pode ler. eu não. Tá ok. Então vamos para a segunda questão. Um estudante está dentro de um ônibus, né, que encontra-se parado em frente à sua escola. Ao lado, há outro ônibus, certo? Escolar também parado. Em um momento, o estudante tem a impressão de estar em movimento, ok? Podemos afirmar que o ônibus onde o estudante se encontra está se deslocando em relação ao solo? Vocês aí, Sim. o que, é que vocês acham? Né? A Bia diz que sim. Vamos lá. Por quê? Por que, que a gente pode considerar isso? A gente pode afirmar que isso está acontecendo. Vou ler de novo aí para a galera, ver se a galera entendeu. Um estudante está dentro de um ônibus que encontra-se parado em frente à sua escola. Do outro, e ao lado, há outro ônibus escolar também parado. Em um dado momento, o estudante tem a impressão de estar em movimento. Podemos afirmar que o ônibus onde o estudante se encontra está se deslocando em relação ao solo? A Bia diz que sim. Mas por quê? Por que sim? Vamos lá. Alguém? Os dois ônibus estavam parados. Pronto, os dois ônibus estavam parados. Aí tinha um estudante, Andrei, que estava no ônibus e percebeu, teve a impressão que estava se mexendo, que estava em movimento. Quando ele teve essa impressão, aí a pergunta é o seguinte: a gente pode afirmar que o ônibus onde o estudante se encontrava, ele estava se deslocando em relação ao solo? A gente pode afirmar isso? Não. Pode, homem. Por quê, Tiago? Pode, André. Por quê? Andrei? Travou do Andrei. Bora, André, responde, André. Olha só, Acho que gente. pode. Olha só. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Por que eu não posso? Porque pode acontecer que o outro ônibus que estava do lado dele
é que estivesse em movimento. Porque geralmente isso acontece. Quando a gente está de um lado assim, ó, enfileirado, seja de carro, de moto ou de um ônibus, quando, mesmo a gente estando parado e o outro começa a se movimentar, a gente tem essa ligeira impressão que é nós que estamos se movimentando, né? Mas não, é o outro ônibus. Então é por isso que a gente não pode afirmar que isso acontece. Porque pode acontecer do outro ônibus estar em movimento em relação ao solo. Aí o estudante vai ver, né, o deslocamento em relação ao seu ônibus e fica com essa impressão, entendeu? Então, eu não posso afirmar que isso acontece, né? Pode ser que o outro ônibus esteja em movimento e não o dele. Tá dando para entender que vai depender do ponto de referência? Tá. Beleza. A terceira questão. Um velejador, ao contornar uma ilha com seu barco, percebe a presença de um farol. Beleza? Tá lá o cara no velejador, lá a vela dele, né, no barquinho, em volta de uma ilha. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Ele circula em volta, percebe a presença de um farol. O farol é aqueles, né, que fica lá no meio da ilha, né, iluminando para dar uma sinalização para os barcos. É possível dizer que o farol se movimenta em relação ao barco? Justifique. Bom, eu acho que não, porque quem está em movimento é o barco. Pronto, Andrei. Muito bem, bem colocado. Mas só que, Andrei, isso, se o ponto de referência, se você estiver lá no farol, né, você vai ter a impressão que quem está se movimentando é o barco. Mas se você estiver no barco, Aí quem se tá você... no barco vai ter a impressão que o farol tá rodando. Exatamente. Se você está no barco, na vela, você vai ter a impressão que quem está se movimentando é o farol. Entendeu? Então, o que é que acontece? Sim, basta você considerar o barco como referencial. Se o barco é tem como referência, aí então a gente vai perceber que é como se fosse o farol que estivesse em movimento. Está dando para compreender? Vai depender do referencial adotado. A gente, até na primeira aula, a gente usou o exemplo do Sol com relação à Terra, não foi? Para a gente que está aqui na Terra, o que é que está acontecendo? A gente não tem a impressão que o Sol está se movimentando? Não é assim? Mas só que se a gente for adotar o Sol como ponto de referência, quem vai estar se movimentando é a Terra. Não é assim? Então, tudo vai depender do ponto referencial, tá certo? Do ponto de referência. Ok, pessoal? Beleza, né? Então, a terceira, mais uma aí respondida. Quarta questão. Um poste sobre a calçada. Olha só, vão imaginando aí esse exemplo. Ó. Um poste está sobre a calçada de vocês aí. Ele está em repouso ou em movimento em relação? A pergunta é essa. Um poste sobre a calçada está em repouso ou em movimento em relação? Item A, a calçada. Vamos lá. Aí vocês vão me dizer. O poste, ele está em repouso ou em movimento com relação à calçada? Está aqui o poste e aqui a calçada, ó. O que é que vocês acham? Tiago? Tá em repouso. Está em repouso, né? O poste Tá com em relação à repouso. calçada. Show de bola, isso mesmo. Está em repouso, está lá paradinho, tranquilo, né? Agora, um poste sobre a calçada está em repouso ou em movimento em relação a um carro que passa pela rua? Tá em repouso. Olha só. Tá em Pra quem movimento. tá dentro do carro, ele tá em Para quem está dentro do carro? Tá em Para quem movimento. se tá, movimentando. para quem está dentro do carro, justamente. Para quem está dentro do carro, percebe-se, é como se o poste estivesse em movimento. Está dando para Quem tá no compreender? poste, Para quem está no poste, quem está em movimento, é claro, é o carro, né? Mas aqui é com relação ao poste sobre a calçada, né? Ele vai estar em repouso ou em movimento com relação ao carro que passa pela rua? Em movimento.
porque o ponto de referência lá é o carro, né? Então, para o carro que está passando, é como se o poste estivesse fazendo em movimento. Tudo bem? O item C, né? E um poste sobre a calçada, ele está em repouso ou em movimento em relação ao sol? Olha o exemplo que eu dei na estante. E aí, ele vai estar em repouso ou em movimento? Em Movimento. movimento, né, Bia? Muito bem, com relação ao sol. Porque para o sol, a Terra está em movimento. Então, consequentemente, o poste também vai estar. Ok? Respondemos aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá para a próxima, então. Quinta questão. Um viajante A trafega em seu automóvel por uma estrada retilínea, tá? Muito cuidado aí, ó, na questão. Vamos lá. Um viajante A trafega em seu automóvel por uma estrada retilínea. O que é uma estrada retilínea? Reta, assim, ó, mesma direção e sentido. Quando ele é ultrapassado por outro automóvel, certo? Que trafega na mesma direção e sentido. Ocupado por um viajante B, ok? Por um viajante B. Nesses instantes, ambos são observados por um guarda rodoviário que está parado lá encostado na rodovia, tá certo? Vamos lá, refletindo sobre o conceito de referencial. É necessário, se necessário, corrija as frases abaixo, tornando elas verdadeiras. Aí tem o item A que diz assim, ó. Para o viajante A, o guarda rodoviário está em repouso. E aí, o que é que vocês acham dessa afirmação? Está errada? Está correta? Como é que a gente conserta ela? Tá errado. Está errado, né? Por quê? Porque o guarda rodoviário está em Movimento. Está em movimento, exatamente. Então, o item A a gente já sabe. Não, está em movimento, não está em repouso, ok? O guarda rodoviário. Com relação ao viajante A, muita atenção quanto a que a gente está falando do ponto de referência, tá? É muito importante. B diz assim, o viajante B observa que seu automóvel está em movimento em relação ao automóvel do viajante A. E aí? Verdadeiro? Tá certo ou tá errado? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Por quê? Porque um ultrapassou o outro, né? Ele vai passando. Exatamente. Show de bola. É isso mesmo, tá? Então, Deus para perceber isso. Então, o item B, verdadeiro, tá? O item C, para o guarda rodoviário, o viajante A está em repouso em relação ao viajante B. E aí, é verdadeiro ou não? Ou é falso? Falso. Falso, por quê? Verdadeiro. Olha só, o Thiago disse que é verdadeiro. Por quê que é verdadeiro? Vamos lá. Olha só, o guarda rodoviário estava lá parado. Aí viu o viajante no carro A e no carro B. Em relação a eles, ele estava em repouso? O carro A e o carro B com relação ao guarda? Não, né? Para o guarda rodoviário, ambos estavam em movimento, né? Assim? Porque é o guarda aqui, ó, como referência. Como referência e os outros carros estão lá em movimento. Tudo bem? Andrei, alguma pergunta? Não, tô entendendo. Beleza. Tudo bem até aqui? Sobre referencial? Aham. Beleza, tranquilo então. Então vamos lá. Nós temos agora a 5 já foi, né? Agora vamos para a sexta questão, tá? Tá pertinho de a gente concluir essa atividade, tá certo? Então nós temos aqui sexta questão. A sexta questão eu vou utilizar o quadro, tá bom? Tá todo mundo visualizando 100% aí o quadro? Vou levantar aqui para a gente fazer a sexta questão da página 36, tá certo? Então vamos lá. Diz o seguinte, tá?
Na figura abaixo, que eu vou responder aqui agora, correção, página 36. Questão 6, vamos lá. Na figura abaixo, estão representados os pontos A, B, C e D. Vamos lá, vou fazer aqui todos os pontos, igual está aqui, para que a gente compreenda legal. Tá bom? Prontinho. Aqui estão. Sobre um eixo orientado X, olha só, todo segmento ele tem uma orientação, um sentido, tá bom? Esse é o sentido dele, tá? O sentido X, ele é dado em metros, ok? Então, nós temos aqui. Ele disse que entre D e C, aqui, ó, nós temos uma medida de 3 metros, tá? Entre o C e o 0, nós temos aqui 2 metros. Entre o 0 e o A, o 0 não, o O, né? O O e o A são 5 metros. E o A e o B, nós temos aqui 4 metros. Prontinho. Nós temos aqui essas definições aqui dadas pela questão, tudo bem? Então, vamos lá. Ele pediu para a gente encontrar no A qual as posições dos pontos A, B, C e D. Todos esses pontos aqui. Ele quer saber a posição, aonde ele se encontra, tá bom? Nessa reta. Ah, professor, não entendi. Olha só, no item ele disse que tem como origem o O. O que é a origem? Onde tudo inicia, onde tudo começa. É como se eu pegasse aqui o Andrei, aqui onde ele morava, e ele vai, daqui ele vai, de onde ele parte, para ir ou para o ponto A, ou para o ponto C, ou para o ponto B, para onde ele quiser, tá? Então, a origem é essa, da onde começa tudo, tá bom? Então, vamos lá. Saindo daqui, eu vou chamar a posição, a gente viu que a gente vai chamar de S, né? Então, vamos chamar a posição de A, tá? O S de A, onde é que ele se encontra? Eu saí daqui, ó, da minha origem, ponto O, até o ponto A. Qual é a posição? Qual foi o deslocamento aqui, pessoal? Daqui para cá? Quantos metros? 5 metros, né, pessoal? Olha aqui os 5 metros aqui. Então, pronto. Essa é a posição dele, ó. Da origem até o ponto A é 5 metros. Tudo bem? Agora a posição de B. Aqui, ó. Da origem até o ponto B são quantos? Qual é o deslocamento? São quantos metros? Qual o deslocamento feito? 9. 9. Muito bem. 5 mais 4. 9 metros. E a posição do C? Olha só. A origem aqui, eu vou vir para cá. Qual é a posição aqui? 2 metros. 2 metros. Só porque tem uma diferença. Qual, professor? Porque aqui ele veio no sentido contrário da orientação. O sentido da orientação, a setinha não é para cá, ó. Menos 2. Exatamente. Então vai ser negativa. Menos 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu estou voltando, tá? Só por isso. Então a posição dele é no menos 2. E a posição de D é quanto? Da origem até D? Sim. 5. Como está no sentido contrário, é? Menos Menos 5. 5. Tudo bem? Tá dando para entender, né, pessoal? Até aqui? Pronto. Item B. Bom. O item B diz o seguinte, ó. O deslocamento de um móvel que parte do ponto C e chega ao ponto B. Olha só. Então, eu parto aqui ó, do ponto C, estou bem aqui, ó, e vou chegar até no ponto B. Qual foi o deslocamento aqui, pessoal? Me digam. Do ponto C ao ponto B? Quantos metros? C a B?
Show de bola. Eu vou identificar assim, tá bom? O segmento CB. De C até B é igual a 11 metros. Pronto, eu só somo aqui, ó. 2 mais 5 mais 4, tá? 11 metros. Beleza. A questão C. Eu quero o deslocamento de um móvel que parte do ponto A e chega no ponto D, ó. Partiu do A e chegou no D. Qual é o deslocamento aqui? Do ponto A até o D? 10. Quanto? 10. 10. 10 metros. Beleza. Mas aí aqui eu estou no sentido contrário, né? Então vai ser Menos 10. menos 10. Beleza? Então vamos lá. C menos 10, agora D. D. O tipo de movimento do móvel que parte do ponto C e chega ao ponto B, se a duração foi de 22 segundos, qual é o tipo desse movimento? Ou seja, ele saiu do ponto C e foi para o ponto B. Eu acho que, eu não lembro se eu falei sobre isso com vocês, mas assim, quando o movimento, ele segue, tá? Ele segue a orientação e o sentido, por exemplo, de C para B, no mesmo sentido e direção, e a gente vai chamar isso de um movimento progressivo, tá certo? Por que é progressivo? Porque ele tem a mesma direção e sentido da reta original, tá bom? Para frente. Então, o movimento progressivo, tá? No item E, é o contrário, tá? Ele quer saber o tipo do movimento do móvel que parte do ponto... Exatamente, do ponto A até o ponto D. Então, a gente sabe que isso daqui é o movimento regressivo. Está regressando, né? Sentido contrário. Regressivo. Show. Prontinho, essa é a sexta questão. Ok? Beleza? Quem quiser fazer um print aí rapidinho para a gente passar para a sétima, a gente passa já. Tá? A sétima questão diz o quê? Sétima questão, explique a influência do referencial na trajetória descrita por um corpo. Olha só, ele quer que a gente explique essa influência, tá? Influência do referencial na trajetória. A gente viu, né, bem isso sobre referência, não foi? Sobre o referencial. Então, o que é que significa? A trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Lembre-se disso, tá bom? A trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Não tem para onde correr. Tudo vai dar... Qual é o referencial adotado aqui que nós temos no início? O ponto O. O referencial é o início de tudo é esse. O sentido, a direção é essa. Então, faz sentido aí para a gente, tá bom? Então, a questão sétima é isso. A trajetória de um corpo depende, tá? Depende exclusivamente do referencial adotado. Tudo bem? Sétima questão. Agora, a oitava. Vou precisar usar o quadro de novo, eu acho. Oitava questão, vamos lá. Ó, sobre a trajetória, né? Sobre a trajetória orientada na figura, vou fazer aqui uma figura bem bacana aqui para nós. Olha só. A figura abaixo estão representados os pontos M, N, O e P. Tá? Nesse sentido aqui, ó, dessa setinha. Está nesse sentido aqui. Tá bom? Ele disse que entre M e N tem aqui 60 quilômetros. Ok? Entre N e O, nós temos aqui 80 quilômetros.
E entre O e P, nós temos aqui 40 quilômetros. Tá? Então, nós temos aí. Nós temos essa trajetória orientada, tá certo? Então, vamos lá. Ponto A. Item A. Ele determine as posições correspondentes a esses pontos, considerando como origem, olha só, como origem dessa trajetória o ponto M. Então, ele quer que a gente pegue como origem, tá? O ponto M. Tudo bem? Olha só. Origem o ponto M. Agora a gente vai determinar todos os outros, tá? Ó, SM. O ponto M aqui. Qual é a posição dele? Qual é a posição do ponto M? Se eu estou começando daqui, né, Tiago? Se eu começo daqui, então, naturalmente, vai ser zero. É o ponto de partida, é onde tudo começa, concorda? É o nosso ponto zero. Tudo bem? E a posição de N? Se eu estou aqui do M, vou para o N, eu andei quantos quilômetros? 60 quilômetros. 60. Show. Né? Essa é a posição do N. E a posição do O? Com relação a M? 80. Olha só, começando do M, Opa. tá bom? Então vai ser 60 mais 80, que dá quanto? 140. 140 quilômetros. E agora do ponto P? Qual é a posição dele? Começando do M. Até chegar lá, qual foi o deslocamento? 180. 180 quilômetros. Show. Pronto. Isso porque o ponto de origem é o M. E começou aqui, tá? Por isso que nós tivemos esses valores, tá? Vamos lá no ponto B. Aliás, no item B. Né? O item B diz assim: determine as posições correspondentes a esses pontos, considerando como origem da trajetória o ponto médio de OP. Olha só. Ele quer que a gente veja como ponto de referência, ponto inicial, de origem, o ponto médio de OP, tá? O que é OP, pessoal? É esse segmentozinho aqui, ó, de O até P. Vai aparecer sempre representado dessa maneira, tá bom? Duas letras maiúsculas no tracinho em cima. Então, você já sabe que é um caminho que liga de O a P, ok? E ele quer o ponto médio. O que é o ponto médio? Né? É o meio deles, o meio dessa trajetória. Então, o meio deles vai ser por aqui, ó. Eu tenho que saber quanto que vale essa metadezinha aqui, ó. Se aqui daqui para cá é 40 quilômetros, se eu dividir no meio, vai dar quanto? 20. 20. Então, a gente já sabe que daqui para cá é 20 quilômetros, que é o ponto médio, tá? Eu vou colocar um Nzinho minúsculo. E daqui para cá é mais 20. Dividimos o caminho no meio. Só isso que nós fizemos, beleza? Para quê? Agora, nós vamos determinar quais são as posições de cada uma dessas letras aqui, partindo desse ponto. Ok? Então, a posição de M. Vamos lá. Eu estou bem aqui, ó. Nesse pontinho aqui, que é o ponto médio. E venho para cá para o M. Qual é a posição dele? Vamos lá, me ajudem. Desse M até chegar aqui. Menos 120. Muito bem. Menos 120. É isso mesmo? 120? Acho que é. Deixa eu ver. Olha só, daqui para cá, bem aqui, ó. Daqui para cá é 20, né? Que nós já aprendemos. 20. Daqui, 80. 20 mais... 160. Pronto, 160. Muito bem. 160 quilômetros. Só que nós estamos no sentido contrário. Você lembra que o sentido era para lá. Então, aqui vai ficar negativo. Aí. Bote um menuzinho para resolver o negócio, né? Então, vamos lá. É isso mesmo. Agora, a posição de N. Vamos lá, bem aqui, ó. Eu estou aqui e veio para cá. Dá quanto?
Menos 100. Menos 100. 100 quilômetros. 20zinho daqui, com mais 80, 100, morreu. Posição de O. Lênizinho para cá. 0. Quanto? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Menos 20 quilômetros. Posição de P. Mais 20. Positivo e operante. 20 quilômetros. Show de bola, né? Muito bem. Pronto, tá resolvida aí a questão 8. Tá? O item A e o item B. Mais. Show de bola, né? Muito bom. Então, a correção tá feita, tá pronta, tá? Vou